Porque buscando consolidar o seu nome nas eleições, Flávio Bolsonaro quer se reunir com líderes do Centrão ainda hoje. O pré-candidato à presidência pediu um encontro com Valdemar Costa Neto, do PL, Ciro Nogueira, do PP, Antônio Rueda, do União Brasil e Marcos Pereira, do Republicanos, para negociar essa frente ampla, frente única da direita contra o atual presidente. Ciro, no entanto, afirmou que, apesar da grande amizade que tem com Flávio, a sua candidatura não é viável. E ele não pode ser decidido só por um partido. A gente tem, inclusive, essa declaração. Vamos acompanhar. Se eu tivesse de escolher pessoalmente um candidato para suceder o presidente Bolsonaro, eu não tenho dúvida, era o senador Flávio, pela minha relação próxima com ele. Só que política não se faz só com amizade, faz com pesquisas, com viabilidade, ouvindo os partidos aliados. Isso não pode ser uma decisão apenas do PL, tem que ser uma decisão construída. É muito importante nós unificarmos todo o campo político de centro e da direita, porque senão nós não vamos ganhar a eleição. Vários líderes do Centrão resistem a apoiar o filho de Jair Bolsonaro, afirmando que para 26 seria necessário um nome com força suficiente para liderar a centro-direita e acabar com o que muitos consideram como a polarização do país. Começar essa com o Henrique Kriegner. Você, Kriegner, quais recados foram dados aí por Ciro Nogueira, senador e presidente do PP? Eu discordo do senador Ciro Nogueira justamente nesse sentido da inviabilidade perpétua, né? Quase que ele coloca isso, olha, é inviável hoje, portanto não dá para fazer. O nome do Jair Bolsonaro era inviável também de ser vitorioso em 2018. Nós temos outros exemplos nesse mesmo sentido. A inviabilidade, ela precisa levar para uma segunda pergunta. Existe possibilidade de reverter esse cenário? E aí que se entra na questão de considerar aí a rejeição, que é o índice que é mais difícil de ser alterado. E a rejeição ao presidente Lula também precisa ser cruzado com outro indicador aí, que é a rejeição ao governo do presidente Lula. Aqueles que consideram que o governo vai de mal a pior, ruim ou péssimo, né? E nós temos um número crescente desses na população. Ou seja, a gente precisa lembrar, no primeiro turno as pessoas vão ter a possibilidade de escolher diferentes projetos. No segundo turno, o comportamento vai ser um pouco mais cravado na pedra ali. As pessoas que votam o eleitor do presidente Lula nunca votaria no candidato da direita, seja ele o Flávio Bolsonaro, seja o Tarcísio, sejam outros candidatos. E vice-versa, né? Ali a questão também é aquele que é o eleitor de direita, que se identifica como um defensor dos valores da direita, que se entende como conservador ou liberal, mas pela direita, também nunca iria para um candidato muito à centro-esquerda ou mesmo até o presidente Lula. É nesse sentido que a gente precisa considerar agora. Essa inviabilidade, ela não pode ser olhada como uma questão perpétua. Hoje, os números dizem isso, levam a essa conclusão e isso vai ser até o final do ano. Não é assim. Nesse sentido, nós precisamos trabalhar com os dados de uma melhor maneira. Me parece que existe mais uma resistência pessoal e ideológica, ou até de projeto, que está sendo mascarada como simples uma defesa dos números. Eu sempre aqui defendo a análise dos dados, dos números. Acabei de falar sobre isso, contestando a fala do Flávio Bolsonaro de que as pesquisas não servem de nada. Servem sim, mas elas também não são definitivas ao extremo para dizer em dezembro de 2025 aquilo que vai acontecer em outubro de 26. Você, Dávila, o encontro entre Flávio Bolsonaro e os líderes do Centrão, as perspectivas e essas manifestações de Ciro Nogueira. Sobre dois. Primeiro, o Centrão está interessado, sim, em candidaturas viáveis. Se achar que um candidato tem um índice de rejeição muito grande e que, portanto, tem um teto pequeno para crescer, esses partidos apoiarão outros candidatos, inclusive como uma forma de dar opção ao eleitor que rejeita o bolsonarismo. Tem muito eleitor de direita que rejeita o bolsonarismo e precisa ter outro candidato. Então, certamente, nesse sentido, sairiam outros candidatos, como bem mencionou o Kriegner aqui, Ratinho Júnior, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e outros candidatos que poderão surgir. Então, faz parte da estratégia do Centrão olhar para o quadro, entender se a viabilidade de uma candidatura de crescimento, não se tem teto baixo para crescer. Isso não interessa. É melhor lançar outros candidatos que, apesar do desconhecimento hoje,
tem chance de crescer. Então, essa é a estratégia hoje, ao meu ver, do Centrão. Por isso, essas conversas em torno do nome de Flávio e como isso muda o quadro político. Agora, se por um lado o nome Bolsonaro atrai aí pelo menos 20, 25% dos votos, por outro lado, o sobrenome Bolsonaro também é rechaçado por uma parte muito consolidada. E este é o ponto que nós precisamos ter outras candidaturas. Não podemos, no caso da apresentação do nome de Flávio Bolsonaro, tê-lo apenas como o candidato da direita, como seria o caso de Tarcísio de Freitas. É fundamental que tenham outros nomes, porque o nome Bolsonaro hoje se pesa por um lado para ajudar a eleger, pesa de outro lado com o índice enorme de rejeição que existe ao nome. Então, nós não podemos ficar vulneráveis, porque a coisa que o PT mais quer é aproveitar essa vulnerabilidade da direita para conquistar esse voto de centro e repetir o que ocorreu no fenômeno de 2022. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Mas nós seguimos aqui com os nossos comentaristas, analisando as principais notícias do dia. A manifestação de Ciro Nogueira, ele preside o PP, é senador da República, e ele disse nessa entrevista, né? Pessoalmente, eu adoraria apoiar Flávio Bolsonaro, mas aí ele acaba amplia a análise dele, dizendo que é preciso de viabilidade, né? Enfim, querendo dizer que nesse momento Flávio não parece ser o nome que agrada a todos os partidos de centro. Mota, Centrão talvez apostaria em outros nomes, Tarcísio principalmente, né? Eu acho que há duas coisas misturadas aqui, né? De novo, uma delas é a sucessão de Jair Bolsonaro como líder político. A segunda é a sucessão presidencial. Quanto à sucessão presidencial, me parece evidente que Ciro Nogueira está correto. Nenhum candidato que deseje a vitória nas eleições do ano que vem pode ser decidido apenas pelo PL ou apoiado apenas pelo PL. Isso é óbvio. Agora, quanto à sucessão de Jair Bolsonaro como líder político, isso é uma história completamente diferente. Primeiro, eu acho que não há nada mais natural de que a primeira opção de Jair Bolsonaro para sucedê-lo como líder político seja alguém da família, com o sobrenome Bolsonaro. A grande questão, Caniato, que não é articulada, é que me parece que muita gente no Brasil gostaria de ver o fim da era Bolsonaro. Muita gente, inclusive da direita, se sente assim, mas não tem coragem de articular isso. Então vem com desculpas, com conversas, com estratégias, né? Mas o que eles querem mesmo é que o sobrenome Bolsonaro sumisse do mapa político e que a direita, então, pegasse outro rumo. Eu acho isso pouco provável de acontecer. E se acontecesse, eu acho que isso significaria um risco enorme para as eleições do ano que vem. Porque a história recente mostra, não há nenhum fenômeno político eleitoral como o fenômeno Jair Bolsonaro. Então, qualquer pessoa que ache que a esquerda não deve continuar no poder, que a chamada direita agora precisa chegar ao governo federal e consertar este país, não pode deixar o fator Bolsonaro de lado. Pois é. Agora, Kriegner, e as análises que foram feitas no fim de semana que indicavam que tudo se tratava de uma estratégia de Flávio Bolsonaro para tentar aprovar o projeto da anistia, aquele primeiro projeto, né, da ampla, geral e restrita. Você acha que tudo passa por isso ou não? Essa é uma leitura talvez de um grupo minoritário. A gente vai receber o pessoal da rede, então vou pedir uma introdução a esse tema de 40 segundos. Eu acho que os dois caminhos estão abertos agora, Caniato. Como eu falei, qualquer outro candidato que disputava aí a bênção do presidente Bolsonaro entenderia que, se fosse em troca da anistia, estaria disposto a recuar para que o presidente voltasse, né? Essa é uma discussão interessante. Com certeza há muitos caciques partidários fazendo as análises sobre até qual é o limite, né? Qual é a linha que eles não podem ultrapassar nessa articulação, nessa negociação. Muitos, inclusive, querem se impor, mas não querem se queimar
com o bolsonarismo, com os apoiadores de Jair Bolsonaro, enfim, muitas articulações. Deixa eu receber a Rede Jovem Pan, a notícia em destaque, a reunião entre Flávio Bolsonaro e os líderes do Centrão. Claro, o Flávio quer discutir uma frente ampla, uma rede de apoio em torno de sua candidatura, mas há quem entenda que, na verdade, tudo isso passa por um possível avanço daquele PL da anistia. Flávio poderia abrir mão da candidatura se o perdão fosse aprovado no Congresso Nacional. Você, Kriegner? Eu acho que se a gente olhar de uma forma bem prática, né? Por exemplo, se Tarcísio tivesse recebido essa bênção por acaso, ao contrário do que aconteceu, né? E aí fosse, então, indicado do presidente Bolsonaro para ser o pré-candidato à presidência da República. Nesse sentido, se houvesse uma mobilização na próxima segunda-feira de que todo o centrão e também a esquerda concordassem, ou minimamente todos os votos necessários ali estariam obtidos, tanto na Câmara quanto no Senado, para pautar a questão da anistia e tudo aquilo que envolve o presidente Bolsonaro caísse por terra e ele voltasse a ser elegível. É claro que Tarcísio também recuaria nesse sentido, abrindo espaço para a candidatura do presidente Bolsonaro. Então, essa questão de será que é uma manipulação ou uma articulação para fomentar isso, só faria sentido se a campanha de Flávio fosse assustadora ao ponto de colocar a esquerda num nível de melhor soltarmos Bolsonaro do que permitirmos o Flávio, o que pareceu não ser o impacto inicial. Parece que a esquerda não se assustou tanto num primeiro momento, né? Nas reações que foram, na verdade, bastante discretas por parte aí de integrantes do governo e outras lideranças de esquerda. Então, esse fator aí da troca, né, de favores ou mesmo da negociação não me parece que seja a verdadeira motivação por detrás. Me parece que o Flávio está empenhado mesmo em fazer essa campanha e essa antecipação do anúncio vem justamente para que haja tempo hábil para ele construir um nome e mostrar quem é o Flávio. O Bolsonaro, todos conhecem quem é. Agora, quem é o Flávio Bolsonaro e essa figura central, mais de centro que ele quer realmente imprimir agora para essas eleições. Muitos consideram, inclusive, Flávio o mais centrão dos Bolsonaros, né? Seria uma figura mais moderada, mais alinhada, inclusive, aos partidos de centro, inclusive pelo seu próprio perfil. Você, Dávila, você acha que aquela declaração dele após a participação no culto religioso, em que ele menciona que eu tenho um preço, eu poderia desistir caso alguma coisa acontecesse, enfim, depois sinaliza para a absolvição ou a aprovação de qualquer medida que poderia tirar o seu pai, você acha que isso acaba bagunçando ainda mais a articulação e negociação em torno da sua candidatura? Porque fica parecendo, bom, será que é de verdade? Será que não é? Então quer dizer que se aprovar a anistia você não sai candidato? Você acha que há muitas reflexões nesse sentido também? Caniato, vamos levar a sério a declaração do senador Flávio Bolsonaro. Ele disse que só abriria a mão no caso da votação da anistia. Então, Flávio Bolsonaro será candidato à presidência da República, porque isso não vai acontecer. Simplesmente assim. Eu não vejo a menor chance do projeto de anistia ser aprovado no Congresso Nacional até março, abril, logo no começo da volta do Congresso. E isso inviabilizaria a candidatura de Tarcísio e abriria esse cenário que nós estamos debatendo aqui desde o início do programa, com outras candidaturas. Então, eu não vejo como essa anistia será votada antes disso. Porque tem o projeto do Paulinho da Força, que é a tal da dosimetria. Tem o projeto do Carlos Viana no Senado. Tem tanto projeto poluindo aí essa discussão e a anistia está fora. A anistia poderia ser apresentada como um destaque. Provavelmente, porque tem muito projeto, não existe clima nem para apresentar destaque. Ou seja, Flávio Bolsonaro será candidato e o projeto da anistia, ao meu ver, hoje não será votado enquanto esses outros demais projetos estão tramitando no Congresso Nacional. Então, esse é um ponto fundamental. Agora, o que mais, Caniato, me preocupa nessa história é que os manifestantes do 8 de janeiro vão continuar mofando na cadeia por causa de uma insistência num único projeto, que é o da anistia. E essas centenas de pessoas que estão longe de suas famílias, que não cometeram nenhum crime e que foram condenados
indevidamente a anos de cadeia. Isso me parece um absurdo. É imperdoável que o Congresso Nacional abandone esses manifestantes do 8 de janeiro que poderiam estar passando o Natal em casa e não estão, porque a questão da anistia está atropelando o processo político.